Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o honroso convite feito pelo professor Emerson Moura e o Instituto de Direito Administrativo do Rio de Janeiro para proferir essa palestra sobre judicialização em tempos de Covid dos atos estatais. Muito bem, eu queria me apresentar. Eu sou Paulo Carmona, juiz de Direito, titular da 7ª Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, professor do programa de mestrado e doutorado do Centro Universitário de Brasília e professor de Direito Administrativo e Urbanístico da Escola do Ministério Público do Distrito Federal. Pois bem, esse tema da judicialização não é uma peculiaridade brasileira. Vários países, em vários momentos históricos, em diferentes épocas, houve a judicialização de diversas políticas públicas, de temas de longo alcance no âmbito da política, no âmbito social. No entanto, a judicialização no Brasil tem lá suas peculiaridades, sim, em relação ao restante dos outros países. Pois bem, esse fenômeno ele ocorre desde a Segunda Guerra Mundial. Desde esse período, principalmente nos países ocidentais, a gente pode constatar um grande avanço da justiça constitucional em relação aos demais poderes, legislativo e executivo, que são majoritários, que são eleitos, e o papel contramajoritário ou até mesmo representativo do poder judiciário se sobrepondo a essa insuficiência da atuação do poder legislativo e do poder executivo. No Brasil, nós podemos fazer um histórico em relação à questão constitucional que redundou à judicialização. A década de 80, marcada pela Constituinte, pela Constituição de 88, foi uma época em que houve um avanço grande da doutrina e da jurisprudência para que a Constituição fosse reconhecidamente uma norma jurídica e, como tal, ela obrigava, às vezes de modo diferente das normas em geral, das normas infralegais, mas ela sim, ela tinha um princípio segundo o qual as normas não seriam meras recomendações. É o período em que a doutrina discutiu muito a efetividade da Constituição. A partir da década de 90, a agenda acadêmica vai um passo adiante e passa a discutir questões envolvendo hermenêutica constitucional, normatividade dos princípios, métodos de interpretação próprios da Constituição. Feito isso, a partir dos anos 2000, a Constituição passa a assumir um papel central no sistema jurídico dos países ocidentais, não foi diferente do Brasil. A partir dos anos 2010, o tema dominante passa a ser judicialização, limites e possibilidades de atuação legítima dos tribunais em relação ao tema da judicialização. Muito bem. Esse tema da judicialização deixa bem claro que a linha entre direito e política, entre a política e a justiça, é uma linha muito fluida, é uma linha muito tênue nesse atual mundo contemporâneo. Mesmo assim, o caso brasileiro de judicialização ele tem impressionado, não só pela extensão, como pelo volume, até chamando a atenção porque as grandes questões nacionais estão judicializadas, especialmente nos tribunais superiores, com destaque, claro, para a Suprema Corte e o Supremo Tribunal Federal. Judicialização não se confunde, no entanto, com ativismo judicial. Eles são primos, são fenômenos parecidos, mas têm as suas causas e conceitos diferenciados. A judicialização significa que há uma grande quantidade de ações judiciais sobre um determinado tema, envolvendo, em geral, políticas públicas. Além disso, que grandes questões nacionais estão colocadas
para que tribunais superiores possam julgá-las, e adentrando muito aquele limite entre direito e política que eu já mencionei. Pois bem, esse fenômeno da judicialização, ele acaba por invadir, de certo modo, o espaço legítimo e democrático dos outros dois poderes, do poder executivo e do poder legislativo. Na esfera federal, o espaço reservado àqueles que cabem à escolha, às escolhas. O Poder Legislativo, o Congresso Nacional e o Presidente da República, os ministros e toda a máquina administrativa federal. O Judiciário vem, de certa forma, substituindo a vontade, substituindo essas escolhas em determinados casos. Bom, o ativismo judicial. O ativismo judicial, ele pressupõe uma judicialização, mas ele remonta uma ideia de uma postura proativa, expansionista da atuação do magistrado. O oposto de ativismo judicial é a autocontenção do judiciário. O oposto de judicialização é desjudicialização do tema. Ou seja, se faz desjudicialização a partir de métodos que retiram do Poder Judiciário a ideia de julgar conflitos de interesse, com métodos alternativos, com mediação, arbitragem, etc. A ideia de ativismo judicial, no entanto, ela está associada a uma ideia de participação mais ampla do poder e mais intensa do Poder Judiciário na concretização de valores e fins estipulados pela Constituição. E claro que, normalmente, a questão do ativismo judicial surge quando há uma retração dos outros poderes, especialmente do Poder Legislativo, que, por algum problema, por captura, por problemas políticos, não consegue dar vazão às demandas sociais. Bom, o ativismo, que não é o tema da nossa palestra, mas é importante deixar claro, ele conta com algumas críticas, e são principalmente três críticas. Primeiro, o risco de legitimidade democrática, o risco para a legitimidade democrática, o risco que se corre quando os juízes passam a substituir aqueles que foram eleitos e que, portanto, têm a legitimidade para fazer as escolhas em matéria de políticas públicas. Segunda crítica importante é a politização do judiciário, que é sempre indevida. E o terceiro são os limites da capacidade institucional que o Poder Judiciário tem. O Poder Judiciário, e isso está ligado à primeira crítica, o Poder Judiciário ele não é a instância primeira de escolhas, não é a instância mais capacitada dessas escolhas, que são escolhas políticas, são escolhas técnicas, e normalmente o Poder Judiciário não está tão capacitado, tão equipado, tecnicamente falando, para fazer essas escolhas. Isso fica bem claro quando o Judiciário vai se deparar com um questionamento em relação a uma resolução de uma agência reguladora, por exemplo. Bom, o Brasil passa por um problema de hiperjudicialização. E essa hiperjudicialização da vida é um fenômeno que pode ser apreciado tanto no seu aspecto quantitativo, que eu já mencionei, mas também no seu aspecto qualitativo. O fenômeno no Brasil impressiona pela grande quantidade de ações judiciais e também porque os grandes temas nacionais, as grandes questões nacionais estão judicializadas e têm sido decididas ao longo dessas últimas décadas, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, como é intuitivo, a judicialização envolve uma transferência para os juízes, para os magistrados em geral, para os tribunais em geral, uma transferência de poderes. Poderes esses que seriam, em primeiro lugar, legitimados pela Constituição para aqueles que foram eleitos. No entanto, esse fenômeno ele ocorre em grande medida dos países democráticos ocidentais, o Brasil não ia ser diferente, e ele tem lá
as suas causas, múltiplas causas. Eu vou destacar apenas 3 possíveis causas do fenômeno da judicialização no Brasil. Primeiro, temos que reconhecer que a redemocratização fortaleceu e expandiu não só o Poder Judiciário, como o Ministério Público, como mais recentemente a Defensoria Pública, reconheceu a importância da advocacia e, portanto, ficou muito mais fácil de conduzir ações judiciais de acesso à justiça e, portanto, muito mais fácil que essas questões cheguem ao Poder Judiciário. Uma segunda questão importante é que a Constituição de 88 trouxe para ela inúmeras matérias que antes não eram tratadas pelas constituições anteriores. A Constituição 88 é do modelo analítica. Isso começa com a Constituição Portuguesa de 76, passa pela Constituição Espanhola de 78 e chega na nossa Constituição de 1988. Então, questões que antes eram deixadas para o processo político majoritário, Congresso Nacional, com participação do Executivo, da Presidência da República, passaram a ser trazidas para a Constituição. Isso faz com que a política se transforme em direito, como diz o professor Luiz Roberto Barroso. Ou seja, se uma questão é trazida para a Constituição e configura um direito fundamental, seja individual ou coletivo, isso traz um potencial de que essa questão seja levada ao judiciário, isso transforma essa questão em uma potencial pretensão jurídica. E essa pretensão jurídica acaba desaguando no Poder Judiciário. É a questão da judicialização da saúde, envolvendo medicamentos, vagas em UTI, e agora na pandemia, respiradores e tantas outras questões. Isso envolve o direito ao ensino, especialmente ao ensino fundamental, e esse ensino fundamental traz ao judiciário, ao menos aqui no Distrito Federal, uma questão que aparece todos os dias, que são vagas em creche, vagas em escolas públicas, transferências de escolas públicas, diante da escassez dos recursos e de vagas. Mesmo diante de uma ação civil pública transitada em julgado, desde os anos 90, determinando a universalização de vagas de creche para os alunos do Distrito Federal, para as crianças do Distrito Federal. Isso também ocorre com a judicialização do meio ambiente e tantos outros temas que a Constituição trata e que acabam desaguando no judiciário. Bom, eu já falei de 2 possíveis causas. A última causa que eu quero tratar da judicialização é que o sistema de controle de constitucionalidade no Brasil é um sistema misto ou híbrido, que abarca tanto a judicialização por meio de controle difuso, que é o modelo americano, em que qualquer juiz pode incidentalmente reconhecer a nulidade, a inconstitucionalidade de uma norma, de uma lei, de um ato normativo, mas também trouxe o modelo brasileiro o controle concentrado lá do sistema europeu via as ações diretas, especialmente aos tribunais e ao Supremo Tribunal Federal. Bom, isso tudo acaba por facilitar, justificar uma hiperjudicialização no Brasil. Bom, e a questão da pandemia? Bom, a pandemia não ia ser diferente. O momento que nós estamos passando é um momento muito difícil e muito tem se questionado qual seria o papel do judiciário no combate e a prevenção do Covid-19. A pergunta mais importante é se o protagonismo judicial, porque essas questões estão chegando todos os dias no Poder Judiciário, em todas as suas instâncias, se esse protagonismo judicial acaba comprometendo respostas públicas adequadas, rápidas, para o combate dessa pandemia, ou acaba por atrapalhar, ou acaba por facilitar. Facilita, compromete. Qual é o papel que o judiciário tem nesse momento tão difícil? Pois bem, o problema da Covid é que nós estamos no campo do desconhecido. Pouco ainda se tem certeza sobre essa pandemia. Nós não sabemos ainda ao certo várias coisas. Se vai ter uma vacina e quando vai ter uma vacina, se vai ter um tratamento eficaz e quando vai surgir esse tratamento eficaz.
Nós não sabemos ao certo se as pessoas contaminadas e que não morrerem podem ser contaminadas novamente. Não sabemos ao certo se essas questões todas estão muito em aberto, essas e tantas outras, né? As consequências da pandemia para a economia, por exemplo, a quantidade de pessoas desempregadas, o problema fiscal, o problema eleitoral. Nós temos a eleição municipal esse ano, se vai ser adiada, não vai ser adiada. Então, nós temos o tamanho dessa pandemia, quanto tempo ela vai durar, quando vai ter o pico, quando não vai ter. Tudo isso nos coloca num terreno muito pantanoso. E o direito, ele normalmente é concebido para atuar dentro de certas circunstâncias muito mais normais. Claro que existem instrumentos para já prevendo situações de anomalia, situações excepcionais, como estado de sítio, estado de defesa, requisição administrativa e etc. Mas mesmo assim, a pandemia mostrou como o mundo do direito estava despreparado para enfrentar esse grande problema, esse momento histórico que nós estamos passando, essa tragédia. Prova disso é que nós já temos quase 9.000 leis no âmbito municipal, cerca de 540 leis no âmbito estadual e uma centena de leis e atos normativos para mais de 50 medidas provisórias editadas no âmbito federal, todas tratando do tema Covid. A meu ver, esse problema da Covid vai ser discutido ainda por muitos anos, vai ter muitos reflexos em relação a esse tema no Poder Judiciário. Essa judicialização não vai terminar com o fim da pandemia, isso é óbvio, mas, a meu ver, nós vamos discutir isso ainda talvez por uma década, no mínimo por 5 anos, questões envolvendo a pandemia, a responsabilidade do Estado em diversos casos, relações contratuais e etc. Né? Muito bem. Essa litigiosidade judicial alta, que já existe em circunstâncias normais, agora explodiu em matéria de controle de pandemia. E isso tudo nos traz um questionamento: como que o operador do direito, como que o judiciário vai tratar essas questões, à luz especialmente das normas introduzidas pela Lei 13.655 de 2018, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a partir dos artigos 20, especialmente artigo 20, 21, 22. Esses dispositivos falam que a esfera controladora, seja ela judicial, administrativa ou dos tribunais de contas, não se pode decidir com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Como estabelecer quais são essas consequências práticas da decisão? Se nós estamos num terreno que muito pouco se sabe apenas que o contágio é rápido, é fácil, que tem um grupo de risco, que precisa ser melhor protegido, que o sistema de saúde não comporta um pico tão alto de pandemia, por isso tantas medidas de lockdown estão aparecendo no Brasil, e por isso que a flexibilização da quarentena e do isolamento social tem sido tão polêmica. Além disso, o artigo 21 da Lei de Introdução, que fala que nas esferas controladora, administrativa e judicial, ao decretar invalidade de ato, processo ou qualquer norma administrativa, deve-se indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Muito difícil fazer isso, em anular uma norma diante de um cenário em que as coisas mudam a cada dia, a cada momento, né? A decisão a que se refere esse artigo 21 da Lei de Introdução deve indicar condições para sua regularização, de modo proporcional, equânime, sem prejuízo dos interesses judiciais, dos interesses gerais, perdão. Isso é muito difícil também diante dessa pandemia. E para terminar, eu destaco o artigo 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que fala que na interpretação das normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e dificuldades reais do gestor e as exigências de políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Esse é um alento, porque
depois de toda essa pandemia, com a judicialização, com inúmeras ações de improbidade, inúmeras ações penais, inúmeros casos de responsabilidade, esse aqui, a meu ver, é o grande foco que o judiciário tem que observar para separar o joio do trigo. Aquilo que é corrupção, que é condenável e deve ser punido, e aquele gestor que tomou uma medida diante de um obstáculo muito grande, com poucas informações e com muitas dificuldades de ordem financeira, de ordem de equipamentos e insumos para o combate dessa pandemia. Bom, lembrando que essa questão envolvendo essas normas e a responsabilidade do agente público veio à tona com a medida provisória 966, recém-editada, que já foi julgada, pelo menos a cautelar, foi julgada nas ADIs 6421, 6422, etc., várias ADIs, em que o Supremo assentou alguns parâmetros de como deve ser interpretada essas normas, que já, em grande medida, constavam da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Bom, e a judicialização do Covid nas varas de fazenda pública do Distrito Federal, que é a experiência que eu estou passando. A gente pode separar em 3 grandes grupos envolvendo essa judicialização. Primeiro, nós temos muitas ações judiciais, individuais e coletivas, questionando os decretos de quarentena. Interessante que não são só questionamentos negacionistas, que negam a existência da pandemia, que negam a quantidade de contaminados e mortos e que os decretos devem ser fulminados para que voltemos à vida normal. Interessante que também aparecem ações dizendo que as medidas são insuficientes e que as medidas tomadas não vão atender o interesse público e, portanto, deveriam ser mais restritivas, estabelecendo lockdown, estabelecendo uma restrição muito forte no transporte coletivo. Enfim, em geral, os juízes têm deferido a essas causas para a manutenção dos decretos, manutenção das normas que estão sendo colocadas pelo governo do Distrito Federal. Há uma ação na Justiça Federal envolvendo isso. A juíza estabeleceu, depois de ouvir as partes, critérios para a retomada gradativa das atividades econômicas aqui no Distrito Federal, mas essa decisão caiu em grau recursal, porque o desembargador federal reconheceu a incompetência da Justiça Federal e mandou cindir essa questão para que descesse para as varas de fazenda pública, o que deve acontecer nos próximos dias. O fato é que, a partir de quarta-feira, daqui 2 dias, nós teremos a previsão de reabertura de shoppings no Distrito Federal. Certamente essa questão deve vir à tona, como tantas outras. Bom, um segundo bloco de questões repetidas nas varas de fazenda pública envolvem interesses de servidores, de agentes públicos, de empregados públicos, colaboradores e terceirizados. Especialmente ações civis públicas, mandados de segurança coletiva, mas também algumas ações individuais. Muita atuação aqui dos sindicatos, alguma atuação também por parte da Defensoria Pública. Eu quero destacar aqui ações em que o Sindicato de Servidores questionaram a colocação ou não de servidores que estão no grupo de risco em teletrabalho, e foi deferida a medida. Ações que envolvem a suspensão de cirurgias e procedimentos médicos eletivos, ações que envolvem a instituição imediata de teletrabalho para a categoria de delegados de polícia e de agentes de polícia foi indeferido, porque eles têm que ter um atendimento e uma atuação não remota, é um serviço essencial. Atuação de Associação Nacional de Contribuintes pedindo a suspensão de todos os tributos do Distrito Federal durante a pandemia, isso no mandado de segurança coletivo foi indeferido. A atuação de sindicatos pedindo para não suspender adicional de periculosidade de servidores que estavam no regime excepcional de teletrabalho, e aí também foi indeferido, porque se eles não estão atuando próximo à questão da periculosidade do agente que causa periculosidade, eles não fazem jus ao benefício.
mas aqui há uma boa discussão. Também temos uma interessante ação civil pública movida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em conjunto com a Defensoria Pública da União, em que a tutela de emergência foi deferida parcialmente para determinar ao Distrito Federal uma tutela dos moradores em situação de rua, que é uma população que tem extrema vulnerabilidade, né? E que tem sido alocada provisoriamente dentro de alguns equipamentos públicos, como o Autódromo Nelson Piquet, de maneira improvisada. Os defensores foram fazer uma visita no local, verificaram a insuficiência de vagas e a insuficiência das instalações, então moveram essa ação civil pública. Foi deferido o pedido para que o Distrito Federal apresentasse um plano de trabalho a respeito das ações que estão sendo feitas em relação à tutela dos moradores em situação de rua, como a construção de abrigos, funcionamento dos centros POP, de CRAS, CREAS e etc. Também para que o poder público disponibilizasse espaço específico para, dentre aqueles moradores em situação de rua, ficassem mais protegidos aqueles que são enquadrados em grupo de risco, como idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas, imunossuprimidas, doenças respiratórias, comorbidades em geral, que já se sabe que é o grupo que tem maior propensão para, uma vez contaminado, ser levado a óbito. E, enfim, a tutela de urgência também foi deferida para que seja garantida aos servidores e terceirizados que atuam com essa população, que tem equipamentos de proteção individual. Esse é um grande problema. O poder público não tem conseguido a aquisição desses equipamentos na quantidade e no momento necessário. Existem denúncias até por parte da imprensa, até mesmo dentro dos hospitais faltam equipamentos, quanto mais para aqueles que vão fazer atendimento externo, né? Bom, terceiro e último bloco dessa questão da judicialização nas varas de fazenda pública aqui no DF, que não deve ser nada diferente do resto do Brasil, tratam das ações ajuizadas por empresas, em geral, postulando benefícios de natureza ou tributária ou financeira. Especialmente aqui mandados de segurança postulando parcelamento ou suspensão do recolhimento de ICMS, de ISS, de IPTU e etc. Em geral, os juízes têm deferido essas medidas. Em geral são empresas de grande porte, porque as pequenas empresas já foram contempladas por um decreto distrital com suspensão do recolhimento de tributos. Em geral, as empresas postulam uma extensão, por analogia da decisão que o ministro Alexandre de Moraes deu no Supremo Tribunal Federal, ao conceder liminarmente por 180 dias a suspensão do pagamento de dívidas federais pelos estados, para que esse dinheiro seja efetivamente utilizado no combate à Covid. E, em geral, os juízes indeferem porque o dinheiro que seria não utilizado para pagar esses tributos não vai necessariamente para o combate ao Covid, mas sim para a manutenção da estrutura ou daquela empresa. Então, são situações, a meu ver, que não cabem aqui uma analogia. O argumento também que é muito utilizado, que houve uma drástica redução do faturamento e que vai haver desemprego. Bom, para desemprego, nós já temos medidas no governo federal para suspender o contrato de trabalho com colaboradores, com empregados, com divisão dos salários dos empregados entre o patrão e entre o poder público, medida que tem sido adotada em vários países, né? Então, em geral, esse argumento é afastado. E a questão do faturamento, especialmente ISS e ICMS, é um argumento muito frágil, porque se o faturamento se reduziu a quase nada, não há tributo a ser recolhido, não é? Outra questão que tem que ser ponderada, e os juízes normalmente utilizam esse argumento, a meu ver, forte,
é que nesse momento de baixíssima arrecadação, o poder público não pode abrir mão dessa preciosa arrecadação que é devida para exatamente ter recurso suficiente para combater de maneira eficaz a pandemia. Então, não é possível, em geral, o definimento dessas medidas. É o que eu venho chamando de, não coronavírus, mas caronavírus, né? Pegar uma carona na pandemia para conseguir algum benefício que não é devido, alegando sempre princípios mais abstratos, razoabilidade, proporcionalidade, manutenção da empresa, preservação da empresa, função social da empresa, mas tem um outro lado também que precisa ser observado e que os juízes atentam. Bom, enfim, eu gostaria de encerrar e agradecer essa participação. Lembrando aqui uma frase de um grande professor, foi meu professor da graduação na PUC de São Paulo, de Direito Administrativo, o professor Carlos Ari Sumfeld, que fala que a judicialização, sobretudo quando envolve liminares para interromper ou impor ações estatais, faz o tempo da política pública ficar retido pelo tempo do processo judicial. E isso pode ser fatal em matéria de pandemia, em que tudo muda o tempo todo, né? Isso precisa ser muito bem ponderado. Eu tenho percebido uma certa contenção dos juízes, muito cuidado em se imiscuir nas questões discricionárias, nas questões técnicas, para não causar um prejuízo muito maior do que a decisão poderia beneficiar. A relação de custo-benefício é que precisa ser bem medida. Pois bem, então é por isso que, a meu ver, não é hora de muitas inovações, não é hora de teses novas, é hora de agir com muito cuidado, aplicando o princípio da precaução, porque diante das incertezas é melhor realmente ser um pouco mais conservador, já que o risco é incerto ou de consequências incertas, e por isso tem sido levado muito em consideração pelos órgãos judiciários quando estão tratando da judicialização da pandemia. É isso, um grande abraço e todos fiquem com Deus.